Queridos, quantos estão aqui pela primeira vez, faz assim com a sua mão, eu quero conhecê-lo. Temos algumas pessoas aqui nos visitando. Deus abençoe a vida de você. Vamos aplaudir a todos. Deus abençoe. É muito bom recebê-los nesta noite. Eu quero te pedir para abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 16, a partir do verso 32. Estou com a minha garganta um pouquinho ruim e eu vou tomando água ao longo da ministração, tá bom? Enquanto eu tomo água, você dá um glória aí para... Aleluia. Queridos, nós estamos chegando ao final dessa série de estudos sobre corpo, alma e espírito em equilíbrio, e graças a Deus que nós já estamos vendo o resultado da palavra. Pessoas já têm testificado coisas grandiosas, pessoas inclusive de outras igrejas e de outras cidades têm nos procurado para falar a respeito desse tema, têm solicitado as ministrações, os cultos. Não é porque eu estou pregando, pelo contrário, mas é porque é um tema relevante para os nossos dias. Então é um tema que tem causado muito interesse, e eu glorifico ao Senhor, porque o Senhor tem nos trazido clareza, o Senhor tem nos trazido entendimento. E hoje nós vamos falar sobre mais uma parte da natureza do homem. Nós vamos falar sobre o espírito. Lembrando aos irmãos que nós estamos aqui falando sobre a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito. E esta base e este entendimento, ele está lá no livro de 1 Tessalonicenses 5, 23. Depois você pode ler na sua casa, mas só para que você entenda que nós estamos ministrando de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. Quantos acharam aí Provérbios 16, 32? Amém? Amém? Glória a Deus. A minha tradução é a NVI, deixa eu ver se está batendo ali. Bom, está batendo. Então vamos ler, todo mundo junto? 1, 2, 3. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Mas o que é o espírito, queridos? Eu disse a você que nós somos formados por 3 naturezas: corpo, alma e espírito. Mas o que é o espírito? Em termos simples, o espírito, juntamente com a alma, ele compõe aquilo que nós chamamos de parte imaterial do homem, aquilo que não pode ser tocado. Você pode tocar no seu corpo, toca o seu corpo aí. Você está vivo? Toca o corpo da sua costelinha aí do lado aí, toca. Você pode tocar o seu corpo, mas a alma e o espírito é o que a gente chama de parte imaterial. E quando nós falamos da nossa natureza espiritual, nós estamos falando também da nossa mente. É a parte do nosso ser que reúne o seu inconsciente ou subconsciente, reúne o seu consciente, a sua memória, a sua lógica, a sua razão. Tudo isso está relacionado com o teu espírito. O espírito também, ele é o elo, ele é a conexão entre o homem e Deus. É por meio do espírito que nós nos conectamos, que nós nos comunicamos com Deus. É o espírito que se concentra a sede desta nossa comunhão com o Pai. É no espírito que você ora. É no espírito que muitas vezes você, e ao longo da Bíblia nós vemos tantos e tantos homens sendo levados em espírito para ter visões. O espírito é uma parte fundamental para todos nós. E para colocar o nosso espírito em equilíbrio, nós precisamos aprender a vencer a nossa mente, o nosso coração, porque como já foi dito aqui nos cultos anteriores, muitas vezes, irmãos, as pessoas estão sendo facilmente vencidas.
As pessoas estão sendo governadas, oprimidas, escravizadas e abatidas pelos seus próprios pensamentos, pelas suas próprias emoções, pelos seus sentimentos. Mas eu creio, e eu tenho ministrado no longo desses últimos 3 dias, e eu creio que hoje, novamente, o Senhor fará isso. Nós iremos ser libertos de todas as coisas que têm nos amarrado, que têm nos oprimido, todas as coisas que têm nos aprisionado. Deus quer que nós sejamos livres. Quem vence, queridos, como nós lemos nesse texto, o seu próprio espírito, ele vence ao mesmo tempo todos os seus inimigos, todos os seus adversários. Sabe, eu tenho refletido muito sobre isso. Nenhum indivíduo, eu e você, somos derrotados por inimigos externos. Preste bem atenção nisso. Não são os nossos inimigos que estão aqui fora. Não são as adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Não são as circunstâncias contrárias que surgem no decorrer da sua vida. Não são os ventos fortes que você muitas vezes enfrenta na sua jornada, na sua caminhada de fé, que destroem você. A grande verdade é que a anatomia da derrota de qualquer pessoa, ela é simples de ser entendida. Todo indivíduo que já foi derrotado uma vez na vida, ou que será derrotado, só existe um oponente que pode ser capaz de fazer isso. E esse oponente, esse adversário é o seu próprio espírito. Você carrega o seu maior oponente. Diogo, mas não é o inferno, não é Satanás. Satanás, ele trabalha na legalidade a partir do momento que nós deixamos brechas para que ele nos alcance, para que ele nos atinja. Então não é Satanás o seu maior inimigo. Sim, ele é cruel, sim, ele está ao nosso derredor, mas aí dentro de você, você carrega o seu maior inimigo, o seu maior opositor, você mesmo. A maior guerra que você pode travar, irmãos, é a guerra contra as suas próprias paixões, contra os seus próprios pensamentos, contra os seus próprios sentimentos. Aqui dentro se concentra a maior guerra que nós precisamos vencer. Aqui dentro se concentra o maior gigante, o maior oponente que nós precisamos enfrentar. O texto que nós lemos diz que de nada adianta você vencer, você conquistar uma cidade e se deixar ser dominado, se deixar ser controlado, perder o seu controle. A grande questão é que muitas vezes nós estamos nos concentrando nas coisas aqui de fora. Muitas vezes nós estamos concentrando as nossas justificativas, as nossas desculpas nas coisas aqui de fora. Estamos colocando o nosso foco, a nossa atenção nas coisas aqui de fora, quando na verdade o que está te derrotando está aqui dentro. A Bíblia nos apresenta um homem que ele é um exemplo claro de como ele não conseguia controlar o seu espírito. A Bíblia fala de um homem por nome de Sansão. Quem era Sansão, irmãos? Sansão não era apenas uma criança. Sansão era a resposta de Deus para uma nação. Sansão, ele era nazireu, escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe. Esse homem, ele era capaz de realizar proezas, prodígios.
ele tinha uma força sobrenatural. A palavra do Senhor vai dizer em Juízes que com uma queixada de jumento, este homem matou 1000 soldados. Quando o Espírito do Senhor vinha sobre ele, irmão, não havia nada que poderia prendê-lo, derrotá-lo. Ele era invencível aqui fora. Repita comigo: Sansão era invencível aqui fora. Nós vemos na trajetória de Sansão alguns deslizes. Ele tinha uma natureza, um espírito inclinado para o pecado. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que o voto de Nazireu restringia qualquer contato com cadáver, quer seja homem ou animal. E você sabe, a Bíblia diz que quando ele está indo se casar, ele passa por um leão que ele havia matado, e ele vai e se aproxima daquele cadáver, pega ali um favo de mel. Primeiro vacilo. Não sabia impor limites para suas ambições, um espírito inclinado às coisas da carne. A história vai dizer que esse mesmo Sansão, um homem que tinha uma visão carnal, ao chegar em uma cidade chamada Gaza, ele desejou uma prostituta que estava ali. Perceba, um homem, um nazireu, separado por Deus, deixava ser guiado pelos seus olhos carnais, e ali ele então vai e se relaciona com aquela prostituta. E não sendo isso suficiente, depois ele sai e vai para um outro lugar, e ali ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Perceba, inclinações carnais. Um homem que era forte aqui fora, invencível aqui fora, mas que aqui dentro ele era fraco. E você sabe muito bem a história. Dalila começa a importunar Sansão para descobrir qual era o segredo da sua força. Ela tinha uma proposta muito boa, ela seria recompensada se ela descobrisse aquilo que poderia parar Sansão. E como uma boa mulher insistente, ela se pôs todos os dias a buscar em Sansão esse segredo. E se você ler depois o livro de Juízes, você vai perceber que chega um dado momento que ela importuna tanto ele, que ele começa a se angustiar com dores de morte. E aí ele descobre o seu coração, e aí ele descobre a sua alma, e ele fala para ela qual era o segredo da sua força. E você sabe muito bem a história. Qual foi o final de Sansão? O que me chama a atenção, irmãos, é que não foi Dalila ou os midianitas que prenderam Sansão, que venceram Sansão naquele momento. O que derrotou Sansão foi o seu espírito inclinado ao pecado. E essa é uma grande luta que nós enfrentamos todos os dias. O pecado coloca a nossa natureza espiritual, o nosso espírito em desequilíbrio. Depois, irmãos, de Adão, todos os homens passaram a nascer com uma inclinação ao pecado. Quando o pecado entra ali no Éden, ele afetou todos os aspectos da natureza humana. No plano original, no plano de Deus, o homem foi criado
como um ser semelhante a Deus, ao seu Criador, em amor, em santidade, em pureza, em integridade. Mas o pecado afetou de forma direta a vida do homem. O pecado afetou o nosso relacionamento com Deus. O pecado nos distanciou de Deus. O pecado afetou a nossa natureza. Nós passamos a carregar o peso da morte. O pecado também, ele afetou-nos no meio ambiente. A palavra diz que a terra haveria de produzir espinhos, arpolhos, e o homem teria que trabalhar para colher o seu sustento. Quantas coisas o pecado afetou. E a partir daquele momento então, quando você começa a ler o livro de Gênesis, você vai perceber que geração após geração, o homem sempre esteve inclinado ao pecado, à carnalidade. O homem passou a ser dominado por um espírito mundano. Ele perdeu a inocência, ele perdeu a sua pureza. Você pode observar ali no começo da história, Caim, ele mata Abel. Nos tempos de Noé, se você for ler lá em Gênesis 6:5, a palavra do Senhor vai dizer que Deus, ao olhar para a terra, ele viu a perversidade do homem se aumentando. Ele viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Desde o Éden, desde o pecado, o homem passou a viver em constante desequilíbrio no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Após o Éden, irmãos, nunca mais foi necessário ensinar o homem a pecar. O pecado passou a fazer parte da natureza humana desde os primeiros dias de vida. Eu te provo. Quantos são pais aqui? Você já ensinou a sua filha a mentir? Seu filho a mentir? Já sentou ele na mesa e falou: hoje o papai vai te ensinar a mentir. Alguém já fez isso? Não estamos aqui para condenar ninguém. Se fez, a gente conversa depois na salinha ali, não tem problema. Eu nunca fiz isso com as minhas filhas. Elas têm a natureza, a capacidade de com 2 e com 4 anos já querer enganar os pais. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? A minha de 2 anos, ela quer passar a perna. Obrigado, Malu. Ela briga com a Isabelle, e aí depois ela apronta e ela fala: papai, foi a Isa. Eu olho para ela: foi você, Isabelle? Não, papai, foi a Giovana. Eu viro para ela: foi você, Giovana? Eu nunca ensinei isso. Ou seja, nós nascemos com essa natureza inclinada para o mal. Nascemos com essa natureza inclinada para o pecado. E tem um texto na Bíblia que deixa isso muito claro para nós. Foi Paulo quem escreveu esse texto, está lá no livro de Romanos. Abra comigo, Romanos. Quantos trouxeram a Bíblia aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Tem mais? Glória a Deus. Abra a sua espada aí, irmão. Pega a sua espada. Está no smartphone, vale também. Pega aí. Abra comigo, Romanos capítulo 7, a partir do verso 14. Romanos 7, 14. Todos acharam? Amém, irmãos? Glória a Deus, vamos ler.
Diz assim: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em... Você consegue entender isso? Que dentro de você existe uma guerra constante, a carne contra o espírito. É a batalha literalmente entre o bem e o mal acontecendo todos os dias dentro de você. Todos os dias esta batalha acontece dentro de mim, essa batalha acontece dentro de você. Alguém aqui já brincou de cabo de guerra? Já brincou, irmãos? Tem infância aí? Já brincaram? Amém? Como é que funciona o cabo de guerra? É um para cada lado, não é assim? E aí são duas pessoas ou dois times, um tentando fazer força para um lado e o outro tentando fazer força para o outro, não é isso? Duas forças opostas, uma querendo te levar para um lado, querendo te levar para o outro. Todos os dias o teu espírito trava um cabo de guerra com a tua carne. Isso é muito real. Paulo, queridos, nesse texto ele não está falando de outra pessoa, ele fala daquilo que ele vivia. Ele reconhecia a sua natureza pecadora, ele reconhecia a sua natureza carnal. E chama atenção porque ele fala: uau, eu não entendo o que eu faço, porque eu falo na minha mente, no meu coração, que eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Alguém se identifica aí? Eu não vou ficar nervoso, eu não vou discutir com a patroa, não, eu vou... Mas aí o que você faz? Você discute. Eu não vou ficar nervoso no trânsito, hoje eu estou zen, eu coloco até uma música lá, para eu estar ouvindo, e eu vou adorando, Yeshua, Yeshua, passa alguém na sua frente, o que você faz? Oh meu Deus, dá-me graça, Pai, senão eu passo por cima. Você até quer, você até deseja, você tem vontade, você tem tudo de bom aí dentro, mas o que você muitas vezes faz? Você faz o que é errado. Paulo, assim como eu e você, desejava fazer o bem, mas muitas vezes ele não conseguia fazê-lo. E sabe o que me chama a atenção? É que o espírito humano, o nosso espírito, é o território onde o espírito do mundo, Satanás, ele concentra todo o poder de fogo que possui. Satanás, ele direciona todas as suas ferramentas e coloca em guerra contra o seu espírito. E a intenção do nosso adversário é nos influenciar, é nos doutrinar de acordo com a mente, a mentalidade mundana. Porque se ele consegue te influenciar, irmão, sabe o que acontece? A partir disso ele passa a governar a sua vida. Ele começa a te dar sugestões inclinadas para a carnalidade.
ele começa a colocar os teus padrões e você permite que isso aconteça. Ele muda os seus padrões, tendências, hábitos, vícios, todas essas coisas, Ele vai colocando no teu espírito. Aí daqui a pouco você que tinha bons hábitos já não tem mais. Daqui a pouco você que gostava de passar tempo com as pessoas, com os amigos, com a família, você que tinha boas práticas cristãs, como por exemplo a leitura da Bíblia, a oração, o jejum, pouco a pouco, o que o inimigo vai fazendo? Ele vai tirando sugestões, setas na sua mente. Aí você levanta de manhã, não, hoje eu não preciso jejuar. Você passa pela Bíblia, hoje eu não preciso ler a Bíblia, não, hoje eu não preciso orar. Hoje eu estou na carne. Sai da minha frente que hoje eu estou na carne, irmãos. O inimigo ele tem nos bombardeado todos os dias. E sabe, quando ele consegue dominar o espírito do homem, através de todas essas sugestões, ele coloca o homem em um sofrimento mental, físico, espiritual. Ele consegue cauterizar a sua mente de tal forma que você pensa que está fazendo boas coisas. Você pensa que está tomando boas decisões, você pensa que está agindo da forma correta, só que na verdade você está fazendo coisas que vão te levar para a morte. Provérbios 14, 12 vai dizer: há caminho que ao homem parece direito, mas o final deles são os caminhos de morte. Seguir o próprio espírito parece algo natural. Seguir o seu espírito parece algo direito, parece algo racional, parece algo razoável. Parece algo com sentido, com lógica. Mas fazer isso sem entender como o espírito humano age, criará e colocará você em grandes problemas. Queridos, quantas vezes nós estamos assim como Paulo? Quantas vezes eu e você, nós estamos com este mesmo pensamento, com este mesmo sentimento, mas nós não conseguimos mudar. Você não quer errar, mas você também não consegue parar de errar. Aí você começa a colocar a culpa no que está aqui fora. Eu faço isso, eu brigo no trânsito porque todo mundo é errado, menos eu. Eu discuto com a minha esposa ou com as pessoas no trabalho porque está todo mundo errado, menos eu. Tudo está lá fora, os problemas estão lá fora. Quando na verdade nós ainda não conseguimos entender que nós precisamos derrotar o gigante que está aqui dentro. O nosso espírito, quando agimos desta forma, está em desequilíbrio. Diogo, mas eu venho na igreja, eu até prego, eu até canto, eu até sirvo, eu até tenho os dons, eu até tenho unção, eu faço, uau, você é o cara, você é a mulher. Mas é uma linha muito tênue. É uma linha muito tênue praticar as coisas inclinadas para as coisas da carne e para as coisas do Espírito. E eu te provo, a Bíblia fala de um homem, Pedro. Quem foi Pedro?
um dos mais chegados do Mestre. E lá em Mateus capítulo 16, Pedro experimentou esta realidade. No capítulo 16, no primeiro momento, você vê Jesus perguntando para os seus discípulos: ei, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, no meio de todo mundo, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: uau, Pedro, não foi carne ou sangue que te deu essa revelação, mas foi o meu Pai que está nos céus. O que aconteceu ali, irmãos? O espírito de Pedro, inclinado para as coisas de Deus, Deus se conectou com Pedro, Espírito de Deus, Espírito de Pedro, e deu uma revelação para ele. Pedro estava inclinado para as coisas de Deus. Mas você vai lendo o capítulo 16, e você percebe que em outro momento, quando Cristo estava falando sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, Pedro agora ele quer impedir que Jesus Cristo vá para a cruz. Ele quer impedir que Cristo cumpra o seu propósito. E Jesus vira para Pedro e dá uma resposta amável para Pedro. É assim? Vamos ler? Mateus 16, a partir do verso 22. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender, irmão. Quem era Pedro na fila do pão? O cara estava aqui repreendendo quem? Jesus. Não, você não vai. Nunca, Senhor, isto te acontecerá. Eu não deixo. Eu não vou deixar ninguém te prender. E Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, o quê? Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pedro estava se inclinando para o que aqui? Para as coisas da carne. E é por isso que Jesus repreende Pedro e fala: cara, essa revelação que você está tendo aí não é mais de Deus, não. Afasta-te de mim. Você está sendo uma pedra de tropeço. Você está sendo um obstáculo para eu cumprir o meu propósito. Irmãos, é muito fácil sermos confundidos em nosso espírito e ficarmos em desequilíbrio. É muito fácil. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos podem nos pregar peças e nos levar a tomar atitudes equivocadas. Vira para quem está do teu lado aí, vira para ele falar: os seus pensamentos podem te levar a tomar atitudes equivocadas. Mas Jesus Cristo veio a esta terra. E quando Jesus morre ali na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos devolveu o equilíbrio que havia sido tirado lá no Éden. Romanos 8, a partir do verso 1, diz assim: portanto, agora, aleluia, isso é lindo, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus aqui? Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Jesus Cristo, Ele trouxe novamente o equilíbrio. O sacrifício de Cristo, irmãos, Ele nos libertou. O sacrifício de Cristo nos fez livre da lei do pecado, da nossa natureza carnal. Sabe, a força hoje que me leva a praticar o pecado não é
mais a força impositiva de uma lei. Mas agora, a minha atitude em pecar, ela não passa de uma escolha. Jesus já nos libertou desse peso. Você já não nasce mais quando você aceita Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida a Ele, quando você confessa-o diante dos homens. Esse peso da lei do pecado é anulado de sobre a sua vida. Você não é mais preso, você não é mais prisioneiro. Ele te fez livre. Ele te libertou, Ele te fez livre. Agora, se você decidir pecar, não é mais por esse peso do passado, da condenação, não. É por uma questão de escolha. A graça nos tornou livres. A graça nos tornou livres. Mas também colocou sobre nós a responsabilidade de escolher não pecar mais. Eu acho lindo quando Jesus fazia alguns milagres, muitos milagres, mas que a Bíblia relata. Ele dizia para as pessoas, depois que ele libertava, depois que ele curava, o que ele falava? Vai e não peques mais. Aquela mulher que foi pego no ato da prostituição, os homens pegaram pedra para matá-la, porque a lei dizia que ela devia ser morta. Jesus vai, brincalhão como sempre, né? Enquanto todo mundo taca a pedra, a lei ajoelha, escreve. Daqui a pouco ele fala para a multidão: quem nunca pecou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E uma a uma aquelas pessoas vão embora. Mas ele fala para a mulher: mulher, vai e não peques mais. A grande questão é que nós já somos livres. Cristo já nos libertou desta lei, desse pecado. E agora Ele olha para mim e para você e fala: filho, eu já te libertei, mas agora não peca mais não. Vá e não peques mais. Continuando em Romanos 8, agora ao versículo 12, olha o que diz Paulo. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, ou seja, a sua dívida não é mais com a carne. Observe o texto. Ele continua dizendo: a nossa dívida não é com a carne, para vivermos sujeitos a ela, ou seja, você não está mais sujeito ao peso, ao pecado da carne, à carnalidade. Cristo rompeu esta lei ali na cruz do Calvário. Ele tirou de cima de mim, de cima de você esse peso. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, qual é o resultado daqueles que vivem de acordo com a carne? Morte. Vocês morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, carne novamente, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito. Observe que o Espírito aqui está em minúsculo. E quando o Espírito está em minúsculo, está falando do teu Espírito, do meu Espírito. Espírito maiúsculo, Espírito Santo, o Espírito de Deus, com E minúsculo, é o seu Espírito. Vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito, aleluia, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Oh, aleluia. Rei, nós não devemos mais nada para a carne. Você não deve mais nada para o peso da lei do pecado, para as coisas da carne. A cédula da dívida, aleluia,
A cédula da sua dívida, Jesus Cristo, Ele pegou e Ele cravou ela na cruz. Ele já pagou o preço. E esse preço foi pago através da sua morte. O sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, Ele pagou esta dívida. Em Jesus nós somos livres. Em Jesus o nosso espírito é livre, irmãos. Livre das inclinações mundanas, das sugestões de Satanás, dos pensamentos perversos deste mundo, desta mentalidade humana. Em Jesus Cristo o teu espírito é livre. Nós somos livres. O problema é que nós não entendemos quem somos. Somos livres, mas nos comportamos como escravos. Crise de identidade, falávamos disso ontem. Somos filhos, herdeiros do Pai, mas nos comportamos muitas vezes como escravos. Mas você é livre, aleluia. Aponta a mão para você e fala: eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Você é livre, o sangue de Cristo te livrou, Jesus Cristo te livrou. Então, Diogo, o que nós devemos fazer para vivermos em equilíbrio em nosso espírito? Eu disse aqui no começo que a nossa natureza espiritual ela é composta pela nossa mente, pelo nosso inconsciente, pelo seu consciente, pela sua memória, pelo seu pensamento lógico, pela sua razão. Todas essas coisas compõem o teu espírito. E é exatamente por isso, irmão, que você deve sujeitar todas estas coisas. Todas estas coisas em obediência a Cristo. Sabe que você tem que virar para o seu pensamento, quando vem aqueles pensamentos doidões? Eu te submeto à obediência de Cristo. Sabe quando vem aquele desejo da sua carne, a inclinação da carne querendo ganhar a força do cabo de guerra, querendo fazer você pecar, você tem que virar para ela e falar: olha, eu te submeto a Cristo. Segunda Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 4, vai dizer: Segunda Coríntios 10, 4, vai dizer: as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sabe o que acontece muitas vezes? Nós criamos fortalezas na nossa mente. O espírito inclinado para as coisas da carne começa a criar fortalezas dentro de nós. E aí quando você ouve muitas vezes uma palavra de correção, o que acontece? Você se fecha. Fortaleza. Aqui dentro de você, o inimigo, ele cria um sistema de defesa. Isso é muito sério, irmãos. Às vezes você está lendo a palavra, assim como o Tiago diz, né? Que a palavra ela é um espelho que revela as nossas imperfeições. Você está lendo a palavra e a palavra está falando que você está em erro, que você está cometendo algo errado, e você fala: não. Fortalezas aqui dentro. A palavra vem, Deus usa pessoas, Deus mostra as coisas para você, tudo vai de encontro, mas você cria fortalezas aqui dentro. Mas em nome de Jesus, aleluia,
Hoje nós iremos vencer esta batalha, e toda fortaleza que está talvez alojado dentro da minha mente, no meu coração, nos meus pensamentos, eles serão destruídos e eles serão rendidos, cativos totalmente a Cristo. Eu profetizo nesta noite esta palavra sobre a sua vida. Jesus Cristo, através do Espírito Santo, vai tornar cativo todo pensamento, toda fortaleza que te destruía e te afastava de Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida a mente de Cristo. Você não será mais dominado pelos pensamentos mundanos, não. Em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Está sendo gerado aí dentro de você defesas. O Espírito Santo está se movendo aí dentro de você, e Ele está formando defesas na sua mente, defesas no seu coração. Você está sendo fortalecido pelo Espírito Santo. Ora katanarabashuri cantalawas. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Não permita, irmãos, que a sua mente tenha liberdade para ditar a forma como você deve viver, com base nos padrões desse mundo. Isso aqui tem um segredo que nós precisamos aprender e praticar todos os dias. As pessoas do seu lado estão praticando coisas erradas. Quantos aqui convivem com pessoas que praticam coisas erradas? Mas assim, irmão, deixa eu conhecer você. Amém, você é humano, como eu. Aonde você for, vai ter alguém fazendo coisas erradas. E aí o que a nossa mente faz? Ela prega uma peça na gente. Quando o nosso espírito está inclinado para as coisas da carne, e o que acontece? Você começa a achar que aquilo que os outros estão praticando é certo. Pô, mas ele faz. Por que eu não posso? Ele briga, por que eu não posso? Ah, no futebol ele dá um chute no irmão, por que eu não posso? Eu vou descontar. A gente começa a ter as referências dos outros. Mas ei, quem é a nossa referência? Só tem um irmão aqui hoje. Quem é a nossa referência? Quem é a nossa referência? Cristo é a nossa referência. Não deixe, irmão, a sua mente dominar você e colocar que os padrões do mundo é o certo. Não, em nome de Jesus. Desconfie das direções do seu coração. Em Provérbios 28, 26 vai dizer: o que confia no próprio coração é insensato. Desconfie do seu coração. Eu podia ter aprendido isso antes. Aquela pessoa está olhando com cara feia para mim. Aquela pessoa não falou comigo. Ela me mandou uma mensagem no WhatsApp com a Caps Lock ativada. Ela gritou comigo. Ela mandou em negrito, ela gritou comigo. Aquela postagem lá veio, olha, era para mim. Não tem coragem de falar na minha cara e fica postando as coisas. Eu vou reagir, eu vou embirrar, eu vou, e aí o que você faz? Você está seguindo o seu coração. E aí você começa a achar pelo em ovo, desculpa o termo, mas essa é a realidade. Não tem nada a ver, mas o teu coração te fala que aquilo é uma verdade. E aí você acredita, você segue o seu coração, o que acontece? Dá ruim. Alguém aqui já passou por isso, irmão? Para que eu estou pregando? Só tem anjo aqui nessa igreja hoje? Tenha
cuidado, irmãos. Porque o nosso adversário, Satanás, ele vai nos tentar de todas as formas. Ele vai querer corromper, ele vai querer confundir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Essa é a obra dele. Essa é a obra dele. Rejeite todo o conselho mundano, preste atenção nisso. Rejeite todo o conselho mundano. O mundo está querendo nos ensinar o que é certo, irmãos. O mundo está querendo nos fazer engolir, goela abaixo, o que é errado. Eu sempre digo, o pecado é pecado, nada mudou. O mundo está querendo isso. Práticas inaceitáveis na Bíblia estão querendo fazer com que essas coisas sejam normais. Tivemos recentemente aqui um acontecimento tão horrível. Uma criança de 7 meses foi morta. E depois se descobriu que não era nada daquilo que estava acontecendo, que estavam contando a história. Estão falando que é normal. Rejeite todo o conselho mundano. Aqui estão os conselhos que você precisa aceitar. Aqui estão os conselhos que você precisa praticar. Nós estamos vivendo em mundos de polarização, irmão. A Bíblia é o lugar onde você precisa depositar o teu entendimento, o teu conhecimento. A Bíblia tem que balizar as tuas escolhas. É a Bíblia, não é o mundo que tem que ditar como você tem que se portar, como você tem que andar. Não é aquela tua amiga, desculpa a sinceridade, aquela tua amiga Jezabel do seu trabalho, que tem que colocar o dedo no teu casamento. Não é aquele teu amigo carnal do teu trabalho que tem que ditar como você tem que agir com os teus filhos, ou como você tem que se portar diante dos outros. Não são essas pessoas. E é exatamente essas pessoas que o inimigo usa para querer nos dar conselhos. Mas hoje, em nome de Jesus, está sendo criada uma fortaleza de defesa aí dentro de você, dos teus ouvidos. Quando vierem com essas inverdades, a defesa aí dentro de você vai falar: filho, não. Quando vierem com conselhos fora daquilo que Deus tem para a sua vida, fora daquilo que a palavra nos ensina, esta defesa vai guardar o teu coração, vai guardar a tua mente para você não errar, para você não pecar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ensine, doutrine, discipline, proteja e governe a tua mente e o seu coração. Governe o seu espírito, mantendo-o em obediência à palavra. Mantenha o teu espírito em obediência à palavra. As escrituras sagradas, irmãos, elas nos ensinam e sempre vão nos ensinar, com a ajuda do Espírito Santo, quais são os pensamentos que nós devemos ter, quais são os sentimentos que eu e você devem nutrir, quais as emoções nós devemos vivenciar. A Bíblia, através do Espírito Santo, nos ensina como mantermos os nossos padrões mentais, as inclinações morais. A Bíblia nos ensina a se afastar da corrupção e da perversão de quaisquer natureza. A Bíblia nos ensina a manter a nossa consciência sempre pura, para servirmos a Deus usando a lógica e a razão, não do mundo, mas de Deus, da Bíblia. Deus quer nos trazer equilíbrio em nosso espírito, amém? E se você deseja isso, se você deseja realmente governar o seu espírito a partir de agora,
quero reforçar isso. Deixe de dar ouvidos ao seu coração e à sua mente. Não viva como as pessoas do mundo vivem. Não pense como elas pensam. Não fale como elas falam. Não sinta como elas. Tenha consciência de quem você é. Tenha consciência de quais são os seus defeitos. Assuma os seus defeitos. Infelizmente nós gostamos de apontar o defeito dos outros, mas nós não gostamos de tratar dos nossos. Reconheça as suas debilidades, reconheça as suas fraquezas. E não considere normal só porque todos estão fazendo. Não considere certo aquilo que os outros estão dizendo que é. Coloque-se de pé. Eu queria ser mais uma vez direto e dizer a você: procure viver em retidão de espírito todos os dias. Submeta ao Espírito de Deus a sua mente e os seus pensamentos. Se você for capaz de fazer isso, você vencerá, você governará o seu espírito. Aquilo que está lá em Provérbios, que nós lemos no início da reflexão, vai acontecer na sua vida. Você terá uma visão clara de quais são as batalhas que realmente você precisa travar. Você vai focar aqui dentro, porque aqui dentro está o teu maior inimigo. Mas hoje Deus está te dando as ferramentas necessárias para você vencer esta batalha. Hoje Deus está te trazendo aqui para falar uma coisa que é óbvio, mas às vezes você esquece. Palavra e Espírito Santo. Quanto mais você buscar a palavra e quanto mais você se encher do Espírito Santo, menor será as suas inclinações carnais. Quanto mais você fortalecer o teu espírito. Se eu der para você 2 cachorros, quem gosta de cachorro aqui? Quem tem cachorro em casa aqui? Se eu der para você 2 cachorros da mesma raça, nascidos no mesmo dia, e você começar a cuidar deles, e aí por uma preferência talvez, você acaba escolhendo um, e este você passa a dar para ele uma alimentação balanceada, você passa a dar para ele mais nutrientes, você compra uma ração bem cara aí, qual que é o nome? Premier, é igual uma picanha o quilo do negócio. Você começa a dar isso para o seu cachorro, você alimenta mais ele, e o outro você vai deixando de lado, dá o resto, dá arroz, dá doce, dá o que? Com o passar do tempo, irmão, o que vai acontecer? O cachorro que você escolheu, que você nutriu, que você alimentou, ele vai crescer mais, ele vai se fortalecer mais do que o outro. E sempre que houver uma disputa entre os dois, quem vai vencer? O mais forte, o que você alimentou com pedigree. Assim é na sua vida, assim é na minha vida. O mesmo ocorre quando se diz a respeito da nossa natureza carnal e da nossa natureza espiritual. E eu queria terminar fazendo uma pergunta para você: qual destas duas naturezas você tem alimentado mais nos últimos dias? Então responda para mim, responda para você. Qual destas naturezas você tem alimentado mais? Deus, Ele quer nos levar a esta posição de equilíbrio. Mas hoje você precisa decidir alimentar o seu espírito. Hoje você precisa se decidir ser cheio do Espírito Santo. Hoje você precisa decidir vencer esta guerra. Feche os seus olhos. Deus, Ele quer te levar para um estado de equilíbrio, para que com o espírito equilibrado você viva todos os propósitos que Deus tem para a sua vida.
Pai, nós oramos agora como igreja, porque nós queremos viver esta realidade. Nós queremos viver, Senhor, o que diz a Tua palavra, com o corpo, com a alma e com o nosso espírito equilibrados, ó Deus, porque esta é a Sua vontade. Pai, no nome de Jesus, nós rasgamos, ó Pai, o nosso coração diante da Tua presença nesta noite. Nós reconhecemos, Pai, as nossas falhas, as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Reconhecemos, ó Deus, assim como Paulo reconhecia que muitas das vezes nós não conseguimos fazer o bem que desejamos. Reconhecemos, ó Pai, as nossas muitas inclinações para o mal, mas nesta noite, como igreja, como filhos, ó Pai, nós nos posicionamos e damos um basta para isso agora. Porque a partir de hoje, só Deus, nós vamos alimentar o nosso espírito, nós vamos nos encher de Deus, nós vamos, ó Pai, em nome de Jesus, render ao Senhor o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração e todo o nosso ser. Fala com Ele, peça ajuda para Ele. Peça ajuda para Ele. Peça ajuda do Espírito Santo. Fala, peça para Ele te ajudar a vencer as suas circunstâncias. Teu Espírito, eu quero matar minha carne. Aleluia! Fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Vamos. Eu quero nascer. Ori canta la balabasuri canta la malabaxéria. Eu quero matar minha carne, aleluia, fazer tua vontade, Espírito, que a minha vida, tua vida, Jesus. Nós queremos, Pai. Nós queremos, Pai. Nós queremos, Pai. Uma chance igual a essa, Vamos. talvez eu não tenha mais. Remai colere basuri anda lavas. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu Grite! gritarei. Grite nesta noite pelo Espírito Santo. Se tiver que chorar, eu chorarei. Chore na presença de Deus. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. E dá mais uma chance. Eu quero nascer no teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida. Eu quero nascer, eu quero nascer. Oh, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Remana
Nós queremos, Pai. Nós queremos, Pai. Remana Rabasúria. Chore canta remana rabacalabasúria. Remana calabasúria, em nome de Jesus. É noite de renascimento, é noite de você nascer de novo, é noite de você se tornar a mulher e o homem que Deus te planejou, te projetou para ser. Hoje é noite que Ele está tomando as rédeas novamente. Hoje é noite que o Espírito Santo está agindo em você. Eu quero nascer do teu Espírito, nascidos do Espírito, nascidos através do Espírito, nascidos para o Espírito. Oh, sim, Deus, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua. Eu quero nascer, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha fazer tua vontade, sim, Jesus, que a minha vida que a minha vida declare que a minha vida que a minha vida que a minha vida que a minha vida, Jesus. Eu quero orar agora por você que entrou aqui. Eu quero orar por você que entrou aqui, que veio até esta casa. Eu tenho certeza, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você se desviou, você saiu por um tempo, mas hoje Ele te traz aqui, hoje Ele quer matar a sua carne para que você renasça a partir do Espírito. Hoje o Pai te chama para voltar a acessar esta posição da qual você nunca deveria ter saído, porque você é filho e não escravo. Eu estou falando para pessoas que são filhas de Deus. Você não é escravo desse mundo e das coisas do mundo. E hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer dar a você novamente o controle. Talvez você nunca aceitou a Cristo, talvez você nunca testificou esta fé, você nunca confessou ao Senhor. Hoje é noite oportuna. E eu quero orar por você. Se você deseja receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu convido você a levantar a sua mão. Nós temos alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer ser renascido, não a partir mais da carne, mas a partir do Espírito. Você que está cansado de ser dominado pelos teus desejos, pelas tuas paixões, e isso só está te destruindo. Hoje é noite que o Pai te chama, filho. Eu quero te dar novamente o controle.
quero nascer. Eu quero nascer.